Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar mais um lindo ponto. É um ponto trançado, muito fácil de fazer e com poucas repetições vai se formando esse trançado maravilhoso. Lindo demais, né? E podemos usar esse ponto para fazer peças como trilho de mesa, tapete, capa para almofada, peseira de cama, enfim, a criatividade vai a mil. Vamos fazer? Para fazer essa amostrinha, eu vou utilizar um fio de algodão da mesma espessura do fio amigurumi e vou utilizar uma agulha para crochê 2,5 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 6 mais 1, ou seja, nós vamos fazer as correntes iniciais, contando de 6 em 6 correntes, até chegar ao tamanho desejado para a peça. E depois faça mais uma corrente e logo após comece a fazer a primeira carreira. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer essa amostrinha com 37 correntes. Então, aqui, uma corrente, 2, 3. Feito aqui as 37 correntes, eu vou pular 3 correntes e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo a primeira corrente, a segunda, a terceira, na quarta corrente, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Aqui eu tenho 2 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu pulei, tá? Que essas 3 correntinhas aqui é o equivalente a um ponto alto. Agora, eu laço a agulha, na próxima correntinha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha e na próxima correntinha, faço o quinto ponto alto. Feito aqui os 5 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas que eu pulei, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar a agulha, vou pular a próxima correntinha, na seguinte faço um ponto alto. Ó, aqui eu já fiz um ponto alto, eu preciso fazer mais 4 pontos altos para ficar com 5 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o segundo ponto alto. Opa! O terceiro. O quarto. E o quinto. Feito aqui os 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo a próxima correntinha, ó, de base, né, de início. Na seguinte, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, vou pro terceiro. O quarto. E o quinto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo essa correntinha, na próxima faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 5 pontos altos, né? Aqui eu já tenho um, então preciso fazer mais 4. Depois eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular uma correntinha de base e começo novamente a fazer o ponto alto, fazendo mais bloquinhos de 5 pontos altos, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a primeira carreira, aqui eu tenho 4 pontos altos e agora eu vou fazer mais um ponto alto para formar um bloquinho de 5 pontos altos. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? Ó, eu fiquei com 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 5 pontos altos. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas aqui, ó, de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo.
No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó, coloquei agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, mais outro ponto baixo. Agora, nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui, ó, na terceira correntinha, né, que no início da primeira carreira eu pulei 3 correntinhas. Então, na terceira correntinha eu coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. E aqui eu finalizo a segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou virar o trabalho, vou dar 2 voltas com o fio na agulha, 1, 2. Vou colocar a agulha, ó, nesse terceiro ponto aqui, tá? Coloco aqui do ladinho, ó, sai lá atrás e vem aqui nesse outro ladinho aqui. Agora eu vou laçar o fio e vou puxar aqui para cima. Assim. E agora, ó, eu vou laçar o fio, ó. Aqui eu tenho 4 argolinhas na agulha. Então, eu laço a agulha, puxo esse fio, passando primeiro por uma argolinha só. Assim. Aqui eu tenho 4 argolinhas na agulha. Laço o fio e agora eu vou passar por dentro de 2 argolinhas. Laço o fio, ó, aqui eu tenho 3 argolinhas. Agora, eu vou laçar o fio e vou passar por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha. Laço o fio e passo por dentro de 2 argolinhas. Ó, ficou assim. Agora, eu vou laçar uma vez o fio na agulha, ó. E vou voltar aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu acabei de fazer, esse ponto aqui mais longo, tem um ponto baixo aqui em cima. É no ponto baixo anterior, tá? Ó, então, aqui, nesse ponto que eu acabei de fazer, esse ponto aqui tem um ponto baixo, é no ponto anterior. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, agora nesse ponto aqui, tá? Ó, dá pra ver certinho, né? Aonde eu abracei ele com esse ponto aqui, tá? Aqui eu faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto faço um ponto alto, ó. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes. Vou nesse mesmo ponto que eu abracei com esse ponto aqui. Ó, coloco aqui do ladinho e sai no outro ladinho. Agora, eu laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço e passo com esse fio por dentro de uma argolinha. Laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Opa! E laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu finalizei. Olha que lindo que tá ficando. Agora, eu vou laçar 2 vezes o fio na agulha. Ó, vou nesse outro bloquinho aqui. No terceiro ponto desse bloquinho, bem aqui no meinho, né? Ó, 1, 2, 3, tá? Coloco a agulha aqui do ladinho, sai no outro lado, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço, puxo o fio passando por dentro de uma argolinha, de 2 argolinhas, puxo o fio passando por mais 2 argolinhas, puxo o fio passando por dentro de mais 2 argolinhas. Agora, eu laço uma vez só na agulha, ó. Volto aqui, ó. Esse ponto aqui eu acabei de abraçar ele, né? E em cima dele tem um ponto baixo. Então, no ponto baixo anterior. Coloco a agulha e faço um ponto alto. Laço no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço e no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes, 1, 2.
vou nesse ponto, ó, que eu abracei ele com esse outro ponto aqui, coloco aqui do ladinho, sai do outro lado, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer outro ponto aqui, ó. Dá pra ver bem certinho, né? Ó, e vai ficando assim. Lindo demais, né? Então, laço 2 vezes a agulha, vou nesse próximo bloco, né? No terceiro ponto, ó. E vou fazer mais um ponto. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, eu volto aqui um ponto de base antes, né? Desse ponto aqui, faço um ponto alto. No seguinte, faço 2, o segundo, né? E no próximo, faço o terceiro. Agora, eu laço 2 vezes a agulha nesse ponto de base. Vou fazer outro ponto maior. Eu não posso dizer que esse ponto aqui, ó, maior é um ponto duplo, porque o ponto duplo é feito um pouquinho diferente, tá? Então, nem vou falar aqui para não confundir muito. E olha como tá ficando. E eu vou fazendo assim por toda a carreira. Finalizando a terceira carreira, vou laçar a agulha e agora eu vou fazer um ponto alto, tá? Bem aqui, ó, em cima desse ponto baixo da carreira anterior. Ó, e fica assim. Aqui no início eu fiz 3 correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. E aqui no final eu fiz um ponto alto, tá? Então, aqui eu finalizo a terceira carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou virar o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloquei agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizei a carreira, que foi feita todinha em pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas para subir, vou virar o trabalho e vou para quinta carreira. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha, 1, 2, ó, bem aqui, ó. Dentro desse Vzinho aqui, ó, tem 3 pontos altos. Eu vou colocar a agulha bem nesse Vzinho do meio, tá? Contando daqui pra lá é o segundo ponto alto. Laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer aquele ponto maior. Agora, eu laço a agulha e vou fazer 3 pontos altos, ó. Aqui eu abracei esse ponto aqui, então, ó, eu vou aqui um ponto antes, tá? Porque em cima desses pontos altos foram feitos uma carreira de pontos baixos, tá? Então, ó, aqui tá o ponto, então, nesse ponto aqui anterior, tá? Dá pra ver bem certinho. Aqui eu faço um ponto alto, laço a agulha no próximo ponto de base, agora, ó, tá bem em cima desse ponto aqui, tá? Faço outro ponto alto, que é o segundo, e aqui eu faço o terceiro. Feito aqui os 3 pontos altos, eu laço 2 vezes a agulha, coloco nesse mesmo ponto de base que eu abracei o outro ponto, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer outro ponto maior. Laço 2 vezes a agulha, ó, vou nesse outro Vzinho aqui, ó, tem 3 pontos altos, vou colocar a agulha nesse ponto alto do meio aqui. E vou fazer outro ponto maior. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, então, laço uma vez só a agulha. Aqui, esse ponto que eu acabei de abraçar, tem um ponto de base, né? Um ponto baixo em cima, então, volto nesse outro aqui.
um antes, tá? Um ponto anterior. Aqui eu faço um ponto alto, laço, ó, agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto aqui, que aqui tem um ponto baixo em cima, então bem aqui. Faço aqui o segundo ponto alto, laço a agulha e no próximo faço o terceiro ponto alto. Feitos 3 pontos altos, agora eu laço 2 vezes a agulha, vou nesse mesmo ponto que eu abracei para fazer o outro ponto maior e faço aqui outro ponto maior. Ó, e vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Tendo alguma dúvida, volte o vídeo. Finalizando a carreira, vou laçar a agulha e aqui vou fazer um ponto alto para ficar como no início, que no início eu fiz 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto, tá? Depois eu vou virar o trabalho e vou começar a fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então o trabalho vai ficando com esse efeito pela repetição dessas 2 carreiras. Uma carreira de pontos baixos e essa outra carreira de pontos altos, onde trançamos esses 2 pontos aqui, tá? Fazendo somente essas 2 carreiras até chegar ao tamanho desejado para a sua peça, tá? Aqui eu tenho uma amostra um pouquinho maior para vocês poderem visualizar melhor o ponto. E olha como ficou lindo e maravilhoso esse ponto. Aqui é o lado direito, com esse trançado, e aqui é o outro lado, ficou assim. A criatividade vai a mil, né? Já imagina aqui um cachecol, uma gola, um tapete, um trilho de mesa, enfim. Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui um comentário, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo, fazendo isso vocês vão estar colaborando comigo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima.